Eugênio, por favor. Bom, Eu quero adoçante. boa tarde a todos. Boa tarde, Tereza. Muito obrigado pelo convite. Guilherme, todos os organizadores do evento. É uma honra para mim estar aqui hoje, a partir de um trabalho que eu vou resumir depois para vocês, realizado para a Unesco. Mas antes, eu sou obrigado a consumir um pouco do tempo de vocês com um pouquinho só de reminiscências sentimentais. Eu estou especialmente emocionado, porque eu cheguei, vi essa casa linda, encontrei o Gontijo ali fora. Ele falou: Eugênio, eu quero te mostrar. O Garcês acabou me mostrando, eu fui deixar a mala lá na sala do Garcês, que é lindíssima, e é muito gratificante ver como as coisas prosperaram aqui, prosperaram fisicamente. As paredes, eu dizia lá no outro prédio, as paredes têm ouvidos, mas mais do que isso, elas têm história, elas incorporam as vitórias, as derrotas, e às vezes incorporam tristeza, e aqui tudo está exalando vontade de fazer, as redações sendo montadas, a publicidade legal. Cadê a Shirlane que eu vi aqui? Eu fui lá na publicidade legal, fiquei até com vontade de fazer um anúncio de publicidade legal. Tudo tão novo. Eu queria dar os parabéns para vocês, em primeiro lugar. Eu sei como é difícil fazer o que vocês estão fazendo, e eu me sinto realizado de ver essas coisas aqui. Eu estou muito contente de ver isso. Depois, eu queria dizer também, ainda consumindo o tempo de vocês com reminiscências sentimentais, que eu fui muito feliz no período que eu passei aqui. Fiz boas amizades, alguns amigos vieram trabalhar comigo, construí amizades com as pessoas com quem pude trabalhar, aprendi uma imensidade de coisa, errei muito, e agora, como disse o Marcum, eu não sou mais vidraça, né? Voltei para a planície, estudando, dando um pouco de aula, escrevendo um pouco, mas olho esses passos com grande admiração. Então fica aqui essa minha mensagem de cumprimento, de confiança, que eu acho que as coisas podem andar bem. É claro que tem muito que caminhar. Pois bem, o trabalho que eu gostaria de resumir nessa mesa é um trabalho que eu escrevi com a Ana Maria Fiorini e com o Marco Chiaretti, o jornalista Marco Chiaretti. Nós ainda precisamos achar os marcos legais da comunicação no Brasil, mas eu pensava agora, Marco, que eu já conheço um marco legal, um marco muito legal, um grande jornalista, estudioso, é o Marco Chiaretti. Nós podemos fazer um trabalho que reúne referências dos indicadores, limpa um pouco do cipual do conceito, e eu acredito que poderá contribuir. É evidente que o que a gente traz aqui não é, e nem tem a vã pretensão de ser uma palavra final ou parâmetros. Ele é uma organização para indicadores que podem ser úteis no Brasil e fora do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, o primeiro ponto, e aparece em muitas manifestações do que eu pude acompanhar aqui, é uma distinção entre público legal, estatal, governamental, comunitário, e o que é que pode ser um bom indicador, ou um bom conjunto de indicadores para a gente avaliar o desempenho, o serviço prestado, e para que a sociedade possa participar
dessa avaliação e, mais do que isso, para que possam existir critérios objetivos, públicos e, mais do que isso, republicanos, para a administração interna dessas instituições. Para que vocês entendam um pouco do que nós estamos falando, um dos conceitos essenciais que a gente trabalhou aqui é a transição do estatal para o público, o que até encontra ressonância, e é ressonância também, do que a Tereza disse com bastante ênfase, que as instituições de comunicação pública precisam ser postas pelos governos, o que você chamou de comunicação pública tardia, né, de instituições tardias, devem ser postas pelo governo. Agora, além de serem postas pelo governo, elas precisam avançar na direção do ideal público. Ela parte de uma circunstância histórica e avança na direção de uma meta que é clara, mas ainda não está materializada. A meta é clara para as pessoas envolvidas, mas a consciência de que ela não está materializada também é claro para as pessoas envolvidas. Então, vamos pegar o caso da Radiobras. Um depoimento aqui. Eu vejo, às vezes, o noticiário da EBC e percebo com total clareza o quanto se caminhou em relação à televisão que a gente tinha no nosso tempo, a televisão jornalística que a gente tinha no nosso tempo. Avançou-se muito, avançou-se na direção de uma comunicação pública, de uma comunicação não governamental. É preciso avançar mais? Eu, às vezes, localizo algumas coisas. Eu, por exemplo, vejo como um problema a presidente do Conselho de Administração da EBC ser também a ministra responsável pela comunicação governamental. Se nós olharmos isso congelado, é um problema estrutural. Se nós olharmos isso em perspectiva, talvez seja uma circunstância histórica que possa ser superada. A distância em relação à emissora pública e o governo pode aumentar. A análise do passado diz que essa esperança é factível. Então, eu estou dizendo isso apenas para mostrar que há pontos a se superar, mas para mostrar também que há avanços perceptíveis, indiscutíveis. Agora, público, estatal, governamental. Esse caderno aqui é um retrato estético do caminho da televisão pública no Brasil, porque ele foi grampeado lá no meu escritório, então aqui, tá vendo? Tá de cabeça para cima. Aí eu chego na página 6, ele vira de cabeça para baixo. Aí eu faço assim, para seguir, eu vou ler como se fosse um gibi japonês. Eu vou ler do avesso. E às vezes na comunicação pública, a gente vira de cabeça para baixo, mas continua andando para frente. E depois acerta de novo. Mas, deixa eu chegar aqui no conceito. Parece que eu estou lendo de trás para frente, mas eu estou lendo de frente para trás. Uma longa introdução aqui. Pois conceito prévio. Para nós falarmos em indicadores de qualidade nas emissoras públicas, nós precisamos entender com mais precisão o que é uma emissora pública. Na cultura brasileira, na cultura sul-americana, e ainda em alguns outros lugares, mas especialmente no nosso continente, há uma intensa sobreposição entre o conceito de público e o de estatal, e uma enorme confusão entre o conceito de estatal e governamental, que também são diferentes. Então, emissora estatal. A definição de emissora estatal resulta do atendimento de 3 requisitos. Sua propriedade e natureza jurídica a vinculam direta ou indiretamente ao Estado. Nos termos da legislação que rege a administração pública desse país, não deste, do país em questão.
Sua gestão cotidiana está subordinada a autoridades de um dos 3 poderes da República. Isso é um outro requisito que ajuda a definir a natureza de uma emissora estatal. E sua programação sofre limites decorrentes dos 2 requisitos anteriores, não sendo, portanto, pública. Quanto à propriedade de natureza jurídica, a emissora estatal é uma instituição. Vejam que isso, no caso brasileiro, pode estender a possibilidade, estender no sentido de detalhar a possibilidade de uma regulamentação ainda devida da Constituição brasileira nessa matéria. A emissora estatal é uma instituição de propriedade do Estado, seja por ter a natureza jurídica de empresa pública, pertencendo à administração pública indireta, como é o caso no Brasil da própria EBC hoje, seja por integrar a administração pública direta, como é o caso da TV Justiça, TV Senado, TV Câmara. Vejam só, nesse quesito, que é a natureza jurídica, nós definimos uma estatal. Mas há outro, forma de gestão. As emissoras estatais têm seus dirigentes e seus quadros executivos nomeados por órgãos de um dos 3 poderes da República. A sua gestão não é, portanto, independente do aparelho de Estado ou do poder estatal. Vocês vão ver depois que um dos critérios, e não só nossos, mas os critérios inclusive adotados pela Unesco, para definir a emissora pública, é a presença do Conselho. E vocês vão ver que existem instituições que combinam fatores como a nomeação de dirigentes pelo Estado com a presença de conselhos, que são critérios que definem a emissora pública. Portanto, existem instituições híbridas. Por isso que é importante enxergar o curso do tempo. Quanto à programação, as emissoras estatais se subordinam a limites que, em última instância, dependem da aprovação ou da concordância da autoridade estatal. Vejam que aqui nós não estamos falando de uma autoridade estatal, às vezes, muito tolerante, boazinha, ou de uma autoridade estatal muito raivosa, impaciente. Se a autoridade estatal tem o poder de estabelecer um limite para uma escolha de programação, nós estamos falando de instituições estatais, mesmo que ele não use esse poder. Sei que se nós formos longe nesse raciocínio, é perigoso, porque nós podemos chegar na rainha da Inglaterra, de verdade. Mas nós precisamos enxergar esse assunto também em perspectiva. Mesmo que seu conteúdo contemple algum nível de diversidade, de pluralidade ou de crítica, os seus parâmetros são limitados por uma autoridade externa à instituição. Portanto, nós estamos falando de uma instituição estatal. TV Senado, TV Câmara, TV Justiça são bons exemplos disso. Emissora governamental é a emissora estatal cujo vínculo com o Poder Executivo seja de subordinação expressa ou velada. Ela é, portanto, um recorte da categoria de emissora estatal, mas ela é governamental. Do mesmo modo, nós podemos dizer com absoluta segurança que toda emissora estatal é pública, porque tudo que é do Estado é público. Mas é preciso também diferenciar, porque é público em outro sentido. Vamos chegar lá. Emissora pública. Segundo os fundamentos conceituais que a gente adotou aqui, a definição de emissora pública resulta do atendimento dos seguintes requisitos. Em primeiro lugar, sua propriedade e sua natureza jurídica não a vinculam direto ou indiretamente ao Estado. Mas também não a caracterizam como empresa comercial, uma vez que ela não tem finalidade de lucro, não é financiada pelo mercado anunciante. Pode ter um aporte vindo do mercado.